E essas são todas as informações que eu encontrei no processo completo do Jean Mago contra a Loud. No dia 19 de fevereiro, a Loud anunciou a saída do jogador Jean Mago em um post recheado de informações sobre a passagem do player na organização e com a icônica frase: quem o Raze pensa que ele é? O Faker? Desde então, o Envy tem sido o mid laner da equipe e Mago permanece sem time. Entretanto, no dia 19 de março, o advogado de Mago, Juan Nascimento, entrou com uma ação de indenização por danos morais com inadimplemento, ou seja, inadimplência, e perdas de danos. E eu tive acesso exclusivo a este documento, que é o processo, e vou esclarecer tudo o que tem nele. No documento, há o seguinte resumo dos fatos. 1. O autor firmou o contrato para competir profissionalmente como atleta de League of Legends pela organização RE, que é a Loud, conforme o contrato juntado. Autor começou a sofrer perseguição interna e ser xingado por membros da organização, RE sendo chamado de shit, merda, burro. 3. A requerida buscou outros atletas durante o campeonato para substituir o requerente, chegando até mesmo a expulsar o atleta durante os treinos. 4. A requerida anuncia a saída do atleta divulgando informações sigilosas e pessoais em uma publicação difamatória com 5 milhões de visualizações. 5. A empresa RES recusa pagar salário do jogador, mesmo com emissão de notas. 6. Sócio da empresa e outros membros da organização com ampla repercussão nacional perseguem o autor virtualmente e difamam ele frente a novas oportunidades profissionais. 7. A maior empresa de esportes do Brasil, Loud, e a segunda maior do mundo, acaba com a carreira de um jovem atleta de 22 anos. Vamos agora ao resumo do pedido. Resumo do pedido. O que o Jean Mago, o advogado Jean Mago, pede nessa ação? Tutela de urgência para remover as publicações pessoais difamatórias que afetam diretamente a carreira do autor. 2. Indenização por danos morais em razão do dano permanente à carreira do atleta. 3. Exigência de cumprimento do contrato e pagamento da última parcela pelo mês efetivamente trabalhado. 4. Pagamento de multa contratual pelo descumprimento. E 5. Pagamento da parcela do prêmio ganho pela equipe. A equipe foi campeã com o autor sendo removido apenas na final, mesmo após jogar todo o campeonato. Necessária bonificação proporcional. No documento da ação, o advogado lista as vulnerabilidades de Mago que poderiam ser exploradas pela organização e também o tratamento que o mesmo teve pelo treinador. Um ponto importante levantado pelo advogado do Mago é que no contrato firmado entre o player e a Loud, há uma cláusula que fala sobre comportamentos hostis e prática de bullying. Um dos agravamentos que o advogado do Mago traz é que no dia 17, em que o jogador foi expulso do treino, era um dia antes do aniversário da morte da mãe, que é dia 18 de fevereiro. No documento consta que o desempenho do player estava baixo por questões pessoais e não técnicas. Entretanto, é válido lembrar que, segundo a postagem da Loud, o pro player não compareceu às sessões com o psicólogo da equipe. No documento, o advogado deixa explícito que Gian Mago disse sim que preferiria sair do time, mas que foi algo dito em um momento de extrema vulnerabilidade e que não cumpre o requisito de uma rescisão contratual voluntária. À meia-noite da virada entre o dia 17 e 18, o coach Raze disse que cancelou os treinos e que daria até às 18 horas para que Mago repensasse o que ele disse, reconhecendo assim que o player não estava sendo espontâneo ao dizer que queria se retirar do time. Entretanto, é importante notar que em uma das últimas mensagens que Raze troca com o Mago, o mesmo disse que o motivo de não ter quicado o jogador não foi porque ele jogou bem contra o VKS Alus, mas porque ao menos via ele tentando e melhorando. Em seguida, no documento da ação contra a Loud, o advogado cita o fatídico post da Loud que ele categorizou como difamatório. Um ponto muito importante que o advogado traz é que Mago queria jogar com o time. Às 22h58 do dia 18, ele mandou uma mensagem para um funcionário da Loud, abre aspas, implorando para jogar, fecha aspas, segundo o advogado. Entretanto, é importante se lembrar que o prazo dado pelo técnico era 18 horas do dia 18. Continuando a ler o documento da ação, o advogado do Mago coloca que a Loud descumpriu o contrato ao divulgar informações privadas no post do dia 19 de fevereiro. O advogado defende que a publicação foi difamatória e de caráter revanchista, o que gerou o movimento da torcida contra o Mago. Além da postagem, o advogado mostra que a Loud e o sócio majoritário, Gian, perseguiram o player e o sabotaram em novas oportunidades de trabalho. O documento segue mostrando prints de postagens no X em que Mago é ridicularizado pela torcida e também pela Loud. Na segunda parte do documento, o advogado levanta questões jurídicas, sendo a lesão dos direitos e o dever de indenizar. O advogado do Mago deixa claro que toda a movimentação da maior empresa de esportes do Brasil foi calculada, coordenada e sistemática. O profissional de direito coloca que tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva foram afetadas e pede ao todo 80 mil em danos morais.
Também é trazido pelo advogado que há pagamentos pendentes. O salário acordado era de 15 mil e não foi pago o pagamento de janeiro de forma integral e nem de fevereiro de forma parcial, apesar da NF ter sido emitido. No contrato assinado com a Laude, é prevista uma multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês calculados por rata de a partir do vencimento, que soma R$ 15.470,11 do mês de janeiro e valor devido pela prestação de serviço em fevereiro de R$ 9.107,14. Somado a isso, há a multa contratual pela cláusula já citada, sendo de 20% do valor de 9 meses, de remuneração totalizando o valor de 27 mil. Fora isso, o jogador perde também os valores referentes à conquista do título da Copa CBLOL, em que são calculados US$ 1.142,85, pela parcela do prêmio em dinheiro e também o bônus de desempenho de R$ 5.000 por split, em que a equipe conquista o primeiro lugar no CBLOL. Ao todo, o valor da ação foi de R$ 142.161,49. O juiz deferiu, ou seja, aceitou o pedido da ação do Mago. No fim, o processo chegou ao fim com um acordo entre Giamago e Laude, em que a organização pagará ao todo 50 mil ao jogador em parcelas de 10 mil. E é importante ressaltar também que nesse acordo a organização pode a qualquer momento reativar o contrato que está apenas suspenso. Mas caso a organização reative o contrato, os pagamentos acordados no acordo não serão afetados. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E essas são todas as informações que eu encontrei no processo completo do Giamago contra a Laude.